Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou o Ivan, da comunidade Missão Novo Caminho, e estamos aqui para mais um Minuto de Bênção com a Palavra. Hoje vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que se encontra no capítulo 23, dos versículos de 23 ao 26. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo, guias cegos. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez Jesus vem nos ensinar a como a gente se viver como cristão. E aqui, hoje, ele deixa bem claro que nós não podemos ser hipócritas, né? A hipocrisia. Então, como assim ser hipócrita? Se a gente pegar assim e for ver assim, os fariseus e os doutores da lei, então eles assim, eram aqueles assim que no templo, era aquele exemplo, aqueles que levavam as maiores ofertas, cumpria todos os preceitos, né? Pagava o dízimo até da hortelã e do cominho. Porém, eram homens de coração duro como pedra, que não tinha dó dos mais necessitados. Então, Jesus vem falar bem claro para eles, né? Não adianta fazer tudo isso aí, né? Tem que fazer tudo isso, mas também o que é mais importante, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Então, muitas vezes, assim, né, a gente pegava assim, eles assim, eram os que levavam os maiores sacrifícios, né? E daí Deus Pai pega assim, e quando faz a proposta de salvação para a humanidade, ele dá seu filho em sacrifício, o próprio Jesus. Então, Jesus se torna o grande sacrifício, o sacrifício supremo. Então, em toda missa que a gente celebra, que a gente vai na igreja, o padre celebra a missa, a gente participa, em toda missa acontece novamente o sacrifício supremo de Jesus. Todas as missas. E no final da missa, o padre nos envia em missão. Porém, aquele cristão que ao sair da missa não entendeu que ele está em missão, ele corre o risco de se tornar igual os doutores da lei e os fariseus que eram hipócritas. E como assim, Ivan? Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 25, do versículos de 41 ao 46, Jesus vem falando assim: depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer, eu estava com sede e não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa, eu estava sem roupa e não me vestiram, eu estava doente e na prisão e vocês não foram me visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então
o rei responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus, ele vem assim, vem deixar bem claro, ele vem deixar bem claro para nós que se a gente não fizer isso que está escrito aqui, não acolher aquele que passa fome, aquele que passa sede, aquele que não tem hospedagem para dormir, aquele que está doente, se a gente não for visitar, vamos falar assim, do preso. Quem vai visitar um preso se não é só o próprio parente, né? Então, Jesus deixa bem claro que se a gente não acolher esses pequenos, a gente não vai ser merecedor do reino de Deus. E é isso que Jesus vem falar, que é hipocrisia. Sabe, é a gente ir na igreja, se reunir entre irmãos, orar, clamar Senhor, Senhor, e chegar, quando a gente sair da igreja, a gente não fazer nada por esses necessitados. A gente se calar e virar as costas para os mais necessitados. É isso que é hipocrisia. Fala assim em Mateus 7, 21, fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, temos que observar bem, porque não adianta a gente ficar Senhor, Senhor, e aqueles que estão passando na margem, que estão muitas vezes passando, batendo na nossa porta, com fome, com sede, com frio, sem roupa, ou estão padecendo num leito, ou estão padecendo na cadeia, e a gente não fizer nada por esses. É se tornar um hipócrita. Gritar Senhor, Senhor e não fazer nada por ninguém. Então, é hora de abrirmos os olhos e nos tornarmos os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram espírito e verdade e depois pega e põe a mão na massa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.